Acabou a grana, a conta chegou, é isso que você deve estar ouvindo aí, né? Por causa dessa notícia em relação ao pagamento do Piquerez, né? O atraso do pagamento do Palmeiras, né, para o Peñarol, referente ao Piquerez, como informa aqui o Planeta do Futebol. Mas isso é uma notícia em que eu posso trazer para vocês que calma, tá? Sem alarde, sem desespero, fiquem tranquilos que a gente vai contextualizar a coisa aqui. Antes de tudo, eu peço para vocês o like. Tá? Deixa o like no vídeo aí, é muito importante que você deixe o like no vídeo para o nosso vídeo chegar a mais pessoas e você receber em primeira mão. Então vai lá, dedinho no like aí, por gentileza. Nós temos a notícia aqui do Planeta do Futebol, ele traz aqui pra gente, ó, atraso do Palmeiras com o Peñarol em relação ao pagamento da parcela de 4,4 milhões pela compra do Piquerez aconteceu unicamente por uma questão de fluxo de caixa. O Alviverde está preocupado com o fato do Peñarol ter acionado a FIFA. Não está preocupado, na real, né? Não está preocupado. O Clube Paulista tentou acordo para quitar esse último repasse, mas os uruguaios preferiram acionar a entidade. Então vamos explicar para vocês o que aconteceu que de fato o Palmeiras ainda não conseguiu quitar uma parcela que de fato é irrisória, né? São 4,4 milhões. E aqui, ó, o Palmeiras ele foi alvo da FIFA por causa desse atraso. E a dívida ela é de 900 mil dólares, ou seja, 900 mil dólares aí na cotação de hoje dá cerca de 4,38 milhões de reais. É a última parcela da transferência, que isso foi acordado há cerca de 2 anos. Mas qual o motivo, né? Porque o Verdão não conseguiu pagar essa conta no longo prazo. Então, vamos ver aqui algumas coisas possíveis para isso acontecer. O que segundo traz aqui as informações que nós pesquisamos, tá? Nós pesquisamos de diversas fontes, olhamos balanço, olhamos contas, diversas outras coisas, né? E a questão que pesa para esse atraso é a questão do fluxo de caixa. Não tem outra desculpa se não for o fluxo de caixa do Palmeiras. Ou seja, no mês que a parcela do Piquerez vence, o Palmeiras não tem o valor cheio para pagar ao credor, ou seja, o Peñarol, que é o outro envolvido do outro lado da questão aqui. E apesar de ter fechado com lucro, o Palmeiras fechou com 28,9 milhões, o Palmeiras vinha de um primeiro semestre muito ruim. O Palmeiras vinha com um déficit de 3 milhões de reais nas contas, né? Então, ou seja, o Palmeiras estava devendo menos 3 milhões por causa de um primeiro semestre ruim. Então, isso foi o que acarretou. O que pode ter prejudicado o planejamento para pagar os uruguaios. Porque, como vocês bem sabem, a folha salarial do Palmeiras ela é muito, mas muito alta, a segunda maior do Brasil aí. Tanto é que houve uma tentativa de acordo. O Palmeiras tentou uma tentativa de acordo com o Peñarol para evitar essa ida à FIFA. Em agosto, o Palmeiras chamou o Peñarol para conversar. Falou, ó, Peñarol, peraí, vamos dar uma segurada aí. E ao invés de você ir na FIFA, a gente faz um acordo aqui antes disso. Mas o Peñarol preferiu buscar a FIFA, preferiu buscar os direitos dele. Tá tudo certo também, se tá atrasado, de fato é uma opção. E isso vai acarretar em juros. Ao invés de ser 900 mil, vai ser 1 milhão de reais. Ou seja, ao invés de 4,4, 1 milhão de dólares, perdão, 1 milhão de dólares. Ao invés de ser 900 mil, vai para 1 milhão. Então, de 4,4 milhões, essa dívida passa para 4,8 milhões. E com essa burocracia, né, a tendência é que o veredito da FIFA ele só saia em 2024. Sim, se o Palmeiras não pagar o Peñarol, pode sofrer um transfer ban. Pode sofrer um transfer ban, sim, se não pagar o Peñarol. Mas o Palmeiras vai ter um prazo maior e, consequentemente, acredito eu, que vai acabar quitando, né? E tem também a parcela que venceu em 2022, que ela teve um atraso, tá? O Palmeiras atrasou essa parcela com o Peñarol em 2022 e eles buscaram a FIFA também, né? Então, o Palmeiras, ao cumprir a notificação, o Palmeiras evitou a sanção. O Palmeiras também atrasou essa parcela em 2022. E o Piquerez, que foi contratado em 2021, o Piquerez ele foi contratado por 19 milhões na cotação da época. 19 milhões de reais na cotação da época. Uma baita contratação, né? Excelentes números aí, o Palmeiras parcelou ele. E o acerto foi, todos os times parcelam jogadores, né? É muito difícil um time que compra um jogador à vista. E os outros vencimentos o Palmeiras já pagou para o Peñarol. Tem esse último aí, essa última parcela do Piquerez, 900 mil dólares, 4,38 milhões, que é o que o Palmeiras deve para o Peñarol. Então, o Piquerez aí que é uma peça importantíssima, e aqui nós temos os comentários dos rivais, né? O De Laurentiis aqui, eu concordo um pouco com ele, tá? Aqui faz sentido, ó. Pior que a cobrança pelo atraso já vem há quase um ano, ou seja, não é possível que não tenha 5 milhões de reais para pagar isso. A primeira reclamação pública dos uruguaios é de outubro de 2022 e, infelizmente, ele tem um pouco de razão, né? O que acontece? O que isso atrapalha no fluxo de caixa? Além do Palmeiras ter essa questão
do segundo maior salário, né? Segunda maior folha salarial do futebol brasileiro, o Palmeiras também tem algumas dívidas trabalhistas, né? Acabam chegando as dívidas de longo prazo, né? As dívidas que vão vindo, você acaba tendo que quitar e isso consequentemente atrasa o fluxo de caixa. E aqui tem os outros comentários, ó. A conta chegou, a tia Leila, né? Toda vez o problema do fluxo de caixa, a diretoria do Palmeiras é uma pia, que ele usa um termo um pouco pesado, né? Se quis fazer acordo, então foi falta de grana, não fluxo de caixa. A maioria flamenguista, né? A maioria flamenguista opinando aqui. Quando Abel Ferreira sair, olha, o negócio vai ser feio no Palmeiras. Ele chega a fazer mágica para manter esse time nas cabeças, mesmo ganhando tudo, e como a direção tão porca. Aqui eu vou concordar um pouco com ele, tá? Não acho a direção do Palmeiras porca, tá? Mas aqui ele tem um pingo de razão, tá? Quando o Abel sair, o negócio vai ser um pouquinho complicado mesmo. Mas isso não é raridade, tá, gente? Isso não é raridade, ó. Essa matéria aqui, ó, nós temos uma matéria aqui de quando o Flamengo contratou o Léo Pereira. O Flamengo contratou o Léo Pereira e também atrasou. O Flamengo teve fluxo de caixa, problema do fluxo de caixa, e acabou atrasando o pagamento do Léo Pereira. Mas são realmente coisas aqui que não podem acontecer, né? Aqui, ó, grande pensamento do Palmeiras, não vou pagar o que falta ao Peñarol para sofrer transfer ban e não contratar nenhum jogador. Aqui não faz sentido, né? O Palmeiras vai quitar isso antes dessa sanção acontecer, até porque o torcedor palmeirense viria abaixo com um amadorismo desse, né? Uma coisa é o Corinthians fazer isso, outra coisa é o Palmeiras fazer. Mas é puramente por fluxo de caixa. Os clubes projetam, né? Sempre fazer a estruturinha do mês, né? O fluxo do mês sem sair, sem se alavancar as contas, sem ficarem colocando os carros na frente dos bois. Pelo menos o Palmeiras financeiramente acaba sendo muito responsável com isso, tá? Ó, igual eu, quando atraso as contas para não ficar sem dinheiro. Basicamente é isso mesmo. Aqui tá falando da mamãe, né? Mas não é isso, cara. Realmente não é isso. É normal os clubes jogarem as contas, tentarem adiar as contas, tentarem parcelar as contas, mas realmente a questão do fluxo de caixa ela me preocupa um pouco, tá? Me preocupa um pouco porque justamente o Palmeiras tem venda de jogadores, o Palmeiras tem venda do Endrick, tem venda do Danilo, tem venda do Giovani, tem premiações por título, tudo bem que boa parte da premiação fica diluída ali para comissão e jogador, mas realmente uma coisa aí que não vou mentir para vocês não, me preocupa um pouquinho, tá? São 4 milhões aí de reais. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui no comentário qual que é a sua opinião. Mas basicamente, a explicação para o Palmeiras não pagar o Piquerez é justamente fluxo de caixa. O Palmeiras estava vindo de um semestre ruim, de um semestre extremamente ruim aí financeiramente, menos 3 milhões. Teve um superávit excelente em julho. E aí as coisas já estão voltando a se realocar. Mas fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, porque realmente não tem essa de a conta chegou, agora está sem dinheiro, tá? Acalmem-se, né? Essa é a real. Acalmem-se porque a coisa não é bem por aí. Deixa aí seu comentário, o que você pensa a respeito, mas de fato, né, cara? É um negócio que me põe uma pulga atrás da orelha. O Palmeiras não ter 4 milhões para quitar o Piquerez é porque as coisas estão sendo feitas bem apertadinhas aí, né? Mas enfim, deixa nos comentários o que você pensa a respeito aí. Se você não é inscrito no canal, você já sabe o que você tem que fazer aí. Tamo junto.